Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Euripides. Então, estamos entrando na segunda semana do nosso volume 1 desse PET aqui, né, distribuído pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Galera aí do sétimo ano. Então, o que nós veremos aqui, galerinha? Prática de leitura e pesquisa, construção e repertório lexical. Relacionado esse lexo aí ao significado das palavras, quando elas estão ali, né? Aí você tem que formar um contexto, tem que entender o que significa toda aquela frase. É isso que ele quer dizer, tá certo, galerinha? E logo aqui nós vamos verificar o que é o verbo to have, que é o verbo ter, tá certo, galera? Que é o verbo ter. I have, né? Eu tenho. You have, você tem. Então, observem agora aqui nesse encarte que eu estou mostrando para vocês aqui, à minha direita. Nós temos aqui esse quadro relacionado ao verbo to have. Observe que só a terceira pessoa, né? O he, o she e o it, ele tem essa leve modificação, tá certo? Ele tem essa leve modificação. O que está escrito aqui nessa leve modificação, galerinha? É que ele, galera, ele é diferente, ele vai aparecer igual está escrito aqui no encarte, ó. Ele vai aparecer como sendo has. Entenderam? Ah, professor, por que é isso? É a parte da gramática da língua inglesa, pessoal. Tá bom? É como se ele apresenta aí para a terceira pessoa. Ele ou ela, o verbo it, né? Que ele é impessoal, tá certo, galerinha? Que é para acrescentar isso aí. Tá ok? Sem estresse. Então você tem o verbo have para a primeira e segunda. Observe que a terceira pessoa modificou. E na primeira, segunda e terceira pessoa do plural, mantém-se o verbo have. Tudo bem? Isso é só para que você possa entender como que você vai usar isso nas frases, tá? Então vamos seguir aqui. Aqui ele fala, né? Importance of English, tá bom? Importância para o inglês, né? Aquele de cara, tá certo? Ele fala que na semana você vai reconhecer o verbo to have. Foi o que eu expliquei acima, tá bom? Como é que ele vai ser aplicado, tá certo, pessoal? Lembrando que esse to aqui, pessoal, todas as vezes que ele aparece na frente de um verbo, ele vai estar aonde? No infinitivo, tá certo? Ele estará lá no infinitivo, tá bom, galerinha? Então, o to, ele tem essa característica. É o que está explicado aqui, ó. Observe, olhe, to, antes do verbo, é apenas para mostrar que ele está no infinitivo. Por exemplo, ter, certo? Ter, aqui, ó, está no infinitivo. Final é R no final aqui, ó, tá bom? Só para que você possa entender. Quer dizer, então, professor, que esse to aqui, ele está aqui só para dar aquela força para o verbo na frente? Exatamente. Tá bom? Agora, olha só. Foi o que eu expliquei para vocês. Vamos pegar essa parte aqui, ó. Para a terceira pessoa de singular, o verbo se modifica e de have passa a ser has. Olha lá, foi o que eu acabei de falar naquela tabelinha lá em cima. Mostra ela aqui de novo. Aí, ó. Olha bem essa tabelinha. Então, fixa nessa ideia, olha que a terceira pessoa mantém-se o verbo has. Tudo bem? Esse exemplo aqui, galera, você pode observar, ó. I have new car, né? Eu tenho um novo carro. Olha esse próximo. She has a new car. Ela tem um novo carro. Se eu colocasse he has a new car, ele tem um novo carro. Entendeu, pessoal? Então, para o verbo have, você vai usar na primeira e na segunda pessoa do singular, na primeira, na segunda e na terceira pessoa do plural também. Tá bom? Só para que você possa concatenar as ideias aí e não ter aquele sofrimento quando eu vou usar o have, quando eu vou usar o has. Tá bom? Lembrando que isso aqui é. Qual classe que ele vai estar, digamos assim, representado aqui, professor? Nessa conjectura, nessa apresentação, ele vai estar no simple present, tá bom? No presente agora, tá? Como estava aí no nosso quadrinho. Então vamos aqui para os nossos exercícios. Claro que ele vai falar. Se você posicionar o ponteiro do mouse aqui, você vai ser direcionado a este site, né? Toda a matéria sobre o verbo to have, tá bom? Basta clicar e ele vai acionar esse site aqui para você. Claro, se você estiver utilizando o quê? O PDF, né? Se você estiver utilizando no seu aparelho aí essa
esse livrinho, né, essa apostila de vocês aqui, que é o PET 1, e na nossa aula que é da segunda semana, tá bom? Então vamos lá. Aqui, galera, ele fala o seguinte: read the cartoon and answer. Aliás, leia o cartoon e responda as questões abaixo. Olha lá. João, como se diz em inglês o gato caiu na água e afogou-se? Você vai verificar que o João, com aquela cara de ironia, observa para você ver, dá a impressão que é o cara que sabe tudo, mas não é isso. Ele diz o seguinte: essa é fácil, professora. The cat catrapum in the water, glu glu glu, and no more miau miau. Observa que houve aqui um leve engano desse aluno, né? Como ele não sabia falar a parte do caiu, né? A parte do afogou-se, ele inventou aqui, ele colocou, né? No caiu aqui, ele colocou catrapum e no afogou-se glu glu glu, tá certo? E depois ele quis dizer que o gato, né? Nunca mais ia dizer miau, miau, miau. Tá certo, pessoal? Ou seja, ele embromation aqui, ele fez uma embromação na apresentação do texto, tá certo? Ele tentou justificar, tentou explicar, tudo bem, ao modo dele. Aí cabe às pessoas, nesse caso, compreender, né? Aliás, fazer a sua interpretação pessoal do que ele quis dizer, tá certo? Então vamos para o nosso exercício aqui, ó. Letter A. Explique com suas palavras qual o humor desse cartoon. Mesmo que ele entendesse pouca coisa da língua inglesa, ele utilizou alguns vocábulos, algumas palavras, colocando palavras da língua portuguesa, né? Indicando aquelas que ele não conhece de fato. Por exemplo, glu glu glu, miau miau e o catrapum, né? É o que ele quis dizer. Significa falar com você de que de uma forma ou de outra, essa compreensão pode chegar aos ouvidos daquelas pessoas, né, que falam outras demais línguas, vai entender perfeitamente o que ele quis dizer, tá? Ou seja, não saber falar o inglês não significa dizer que você vai 100% ali. Pelo menos algumas palavrinhas você vai começar a ter essa compreensão textual. Então, você vai explicar com as suas palavras qual foi o humor desse cartoon. Qual foi o humor dele, hein? Será porque ele intitulou aquelas palavras que ele não conhece, enrolou a professora, ou será que diante das palavras do inglês que ele pouco conhece, ele teve que enquadrar ali umas palavras meio na oralidade, aquelas gírias, para completar a frase no inglês. Será que seria essa aqui? Vamos ver, né? É com vocês aí. Letter B. Ele diz o seguinte: qual a importância do inglês no nosso cotidiano? E por que é tão importante saber falar essa língua? Explique. Bom, pessoal, primeiro ponto aqui. Você vai jogar. Você tem um game. Geralmente, olha a palavra game, né? A palavra game já diz alguma coisa para você. Ela já está fazendo parte aí do seu cotidiano, né? O play, por exemplo. Você tem o play. O play também faz parte do seu cotidiano. Na outra área que também pode favorecer muito é com relação à área do trabalho, tá certo? O mundo dos negócios. E isso vai ser levado no seu dia a dia, tá? Por exemplo, produtos que você compra, headphone, olha, headphone, não é isso? Quando você vai falar aquela palavra handball, lembra? Jogar com as mãos. Então, são palavras que você utiliza no seu cotidiano. Então, ele pergunta aqui, qual a importância do inglês no nosso cotidiano? E por que é tão importante saber falar essa língua? E você vai explicar. Então, você vai explicar com as suas palavras. Essa aula ela vai estar disponível lá no nosso, está disponível aqui no nosso canal do YouTube e também alguns exercícios que eu disponibilizei, tá, online lá no nosso Google Classroom, tá bom? Então você vai responder lá no nosso Google Classroom, fica até mais fácil para você, tá? Então vamos seguir aqui agora na letra C. Na letra C ele diz assim: marque com um X da forma correta de dizer o gato caiu na água e afogou-se, né? Oh, the cat fell in the water and rubber, né?
Ou seja, qual será dessas aqui que você vai selecionar e vai marcar que bate certinho com o gato caiu na água e afogou-se? Galera, lembro vocês que eu havia dito nas aulas anteriores que você tem o direito de utilizar o dicionário, né? O dictionary, o vocabulary, ou seja, o vocabulário também, tá bom? Você pode pegar essa palavrinha, transferir ela para a língua inglesa, ou seja, você vai inverter. Você quer saber como é que faz isso? Então, você tem dentro do seu computador ou dentro do seu aparelho celular os tradutores tradicionais, né? Principalmente o Google Translator, tá bom? Então, como é que faz isso? Se você estiver utilizando, você quer saber o que ele está escrito, você vai selecionar aqui, ó, tá? Aí você vai copiar, tá bom? E vai acionar o nosso Google Tradutor. Vamos a ele? Ok, galera, chegamos aqui no nosso Google Tradutor. Você observa que você tem que colocar aqui a palavra na língua portuguesa. Então, basta você trocar aqui, ó, a língua portuguesa e vai colocar a palavra aqui, ó. Olha lá. O gato caiu na água e afogou-se. Oh, the cat fell into water and drowned, né? Ou seja, o gato caiu na água e afogou-se. Qual será a palavra que você vai marcar agora? Ah, muito bem. Agora você já formou uma ideia e basta chegar lá no seu exercício e vai selecionar qual que você vai marcar aqui, qual delas, tá bom? Seguindo aqui comigo, você tem agora o number 2, né? Look at sentence and complete with have or has. Ou seja, complete as sentenças abaixo daqui, galerinha. E qual que vai entrar? Have ou has? Então vamos ver aqui, ó. João, o João está na terceira pessoa ou na primeira pessoa? Você fala eu, João, eu? Ou você fala ele, o João, né? Quem que está com um novo livro de inglês? É você ou o João? O João é qual pessoa aqui? É a primeira ou é a terceira? Se for terceira, você vai usar o has. Tranquilo? Agora, olha essa outra parte aqui. The teacher to be back at 3 p.m. Olha só. The teacher, o professor. Galera, o professor é primeira pessoa ou é terceira pessoa? Ele é primeira pessoa, igual estou mostrando aqui, ou ele está se referindo ao professor que é terceira pessoa? Você vai colocar o verbo aqui, ó, tá bom? Novamente, again, olha o João aqui, né? O João, many classmates, né? Galera, o João, você está se referindo a uma terceira pessoa, que é o João, tá bom? Você vai usar o have, que é a primeira, ou você vai usar o has, que é a terceira. Olha o teacher novamente, né? Teacher, que chique aqui, hein? É blue pencil. Azul o quê? Você faz a pesquisa lá no Google Tradutor que fica mais fácil. O the teacher, galera, ele está se referindo a quem? A primeira pessoa, have, ou a terceira pessoa, que é ele, vai usar o has. Então você vai marcar, vai colocar aqui. Tá bom, galerinha? Então, fica aqui esse exercício para que você possa fazer. Tá muito fácil, não está difícil. Acredito que vai ser mais fácil para você poder desenvolver. Tá bom? Então fica aqui um abraço do professor Eurípedes. Bye, bye.